Bom, de forma então reverente, Pai querido que estás no céu, Senhor Jesus, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá, te agradecemos por essa quarta-feira maravilhosa, Senhor, pelo privilégio da gente poder estar aqui sentados, reunidos, para poder repassar, Senhor, mais um tema. Te agradecemos porque o Senhor dedica tempo para falar conosco, nos permite essas oportunidades. Te pedimos, Senhor, pelo Espírito Santo, que Ele abra o nosso coração para a gente poder aprender sobre Ti, ser sensíveis também ao chamado, à insistência do Espírito Santo para a nossa salvação. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente, tudo que te pedimos, te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para vocês poderem ver essas imagens maravilhosas e também poderem acompanhar de uma forma assim, mais didática tudo que eu tenho para falar para vocês hoje. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sem nenhum problema? Maravilha? Listo, tá bom. Vou pensar aqui sim, então. Bom, irmãos, a gente tinha passado alguns temas ontem, né? A gente tinha falado sobre a cruz, falamos sobre a cruz, sobre os aspectos importantes da cruz. A gente também falou um pouco sobre que a cruz lembra a segunda vinda, que pela morte de Cristo na cruz é possível a segunda vinda de Cristo. E hoje a gente tem um tema muito interessante também para falar, que é sobre tempo perdido ou vida perdida. Não sei se vocês, com esse título, vem alguma coisa na mente de vocês. A vida, né, e viver é considerado por muitas pessoas algo muito valioso. E existem muitos estudos e tentativas da ciência na Terra de prolongar a vida, de fazer com que as pessoas vivam mais tempo, tenham vida eterna, ou vivam por muitos outros anos. Sempre a humanidade teve esse desejo de buscar a eternidade. Mas, infelizmente, de uns tempos para cá, eu não sei se vocês têm visto, que também existe um outro extremo de pessoas que não conseguem encontrar ou não perderam a vontade de viver. O extremo das pessoas que não têm mais vontade de viver, que não encontram razão na vida. Oi, o que aconteceu aqui? E aí a gente pode até perguntar: será que o gosto de viver se perdeu? Será que a vida não vale mais a pena? Será que é tão ruim viver nesse mundo de pecado que, inclusive, não vale a pena lutar pela sua própria vida? Tem algumas pessoas que vão para esse extremo da moeda. Mas nós, como cristãos, a gente costuma sempre, bom, deveríamos pelo menos, como a gente tem essa promessa maravilhosa da esperança, a gente geralmente sempre tem esse pensamento de que nunca é tarde para poder viver em abundância, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para poder fazer coisas novas. Na época de Jesus, havia um homem que era um homem muito rico, que ele tinha muitas posses, ele fazia as coisas certas e ele se sentia uma pessoa assim com quase tudo completo. E um dia, no livro de Mateus, capítulo 19, conta, né, que esse jovem rico, ele busca Jesus e ele pergunta para ele: "Mestre, o que que eu posso fazer de bom para alcançar a vida eterna?" Que ele sentia que a única coisa que faltava na vida dele era a vida eterna, porque ele tinha posses, ele era uma pessoa boa, uma pessoa bem vista dentro da sociedade em que ele estava inserida, e ele pergunta para Jesus: "O que que eu preciso fazer para poder receber a vida eterna?" E ele descobre com bastante tristeza que Jesus diz para ele que o preço da vida eterna era renunciar a todas as coisas que ele tinha, vender aos pobres e aceitar Jesus e repartir entre as pessoas. E ele sai dali muito triste, porque ele tinha muitas propriedades, muitas coisas, e ele sentiu que se desfazer de todas essas coisas eh, doía muito para ele, como que não valia tanto a pena. Então ele sai super triste, decepcionado, e os discípulos olhando toda essa cena, eles ficam super desesperados e vão conversar com Jesus, porque eles pensam da seguinte forma: se esse homem que tem dinheiro, esse homem que tem todas as coisas, é um homem estudado, é um homem, não sei, assim, culto, que todo mundo gosta dele, que ele faz o bem por aí, ele sai triste desse jeito, achando que não tem a vida eterna, o que dirá de nós, que somos pecadores, somos aqui pessoas simples, e eles ficam nessa angústia e perguntam para Jesus: qual é o preço da vida eterna? O que é possível a gente fazer para poder se salvar? Eles perguntam: então, o que é possível fazer? E Jesus, muito calmo, muito tranquilo. Lembra que a gente também tinha comentado que os discípulos faziam tanto tempo que estavam com Jesus, já tinham visto tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que Jesus fazia, e sempre vinham com perguntas assim que a gente olha hoje em dia e fala: nossa, que besteira, como que vai fazer uma pergunta dessas? E Jesus se detém
se tem a explicar para eles que, Mateus capítulo 19, versículo 16 diz o seguinte, que aos homens a salvação é impossível, mas para Deus tudo é possível. E por que ele diz isso? Porque a salvação para os homens é impossível porque ela não depende de nós, não depende das atitudes que a gente faça. E no caso do jovem rico, Deus falou para ele, venda suas propriedades e reparta com os pobres e aí você vai ser salvo. Deus não estava preocupado com as propriedades, Deus estava preocupado com o coração. E nesse caso, esse pedido de Jesus para ele é que ele aceitasse com o coração a Jesus, de uma forma tão profunda e tão grande que se Jesus falasse, entregue as tuas coisas, ele dissesse, ok, eu entrego. E os discípulos não se sentiam aptos para receber a salvação e se comparavam com o jovem rico e achavam que estavam como em um degrau mais baixo de poder merecer a salvação, justamente porque eles todavia ainda não tinham entendido que a salvação não depende de nós, que a salvação para os homens é impossível, porque nós não podemos nos salvar, mas para Deus tudo é possível, no sentido de que Deus pode nos salvar e Deus pode salvar qualquer pessoa, pessoas que para nós, para nosso olhar, parecem ser impossíveis de serem salvas, porque Deus consegue conquistar, inclusive, as coisas impossíveis. Eu vim correndo, estou até assim meio respirando ofegante. Mas Deus pode salvar qualquer tipo de pessoa, porque para Deus não existe nada impossível. Deus conquista o impossível, conquista os corações mais difíceis, independente da sua posição social, independente de qualquer outra coisa. Pedro, ele pergunta para o Senhor, Senhor, nós deixamos todas as coisas e passamos a te seguir, o que será de nós? Pedro não estava necessariamente cobrando alguma coisa de Cristo, ele estava reconhecendo a sua pequenez, ou o tão pouco que ele era, e queria saber, Senhor, o que, na verdade, eles estavam tentando descobrir o que é necessário para ser salvos, porque eles ainda não entendiam esse contexto, essa maravilha da salvação. Mas a salvação que Deus queria dizer é que ela está disponível para todas as pessoas, e ela independe dos esforços humanos, e ela independe de que tipo de pessoa você é, ela independe de que tipo de nível social você tem. Eu não sei se vocês têm alguma pessoa assim que vocês conhecem, que a gente olha e fala assim, essa pessoa nunca vai ser adventista. Nossa, essa pessoa tem um coração duro, a gente fala de Deus para ela, ela já fecha a cara, ou essa pessoa assim, nossa, ela é muito pecadora. Não sei se vocês conhecem assim, sempre tem alguém assim, não vou nem falar de Jesus com ela porque acho que não tem volta. E essa história, essa parábola, justamente para mostrar esse tipo de coisa, que a salvação está disponível para todos. E ela não é impossível, nenhuma pessoa é impossível para receber a salvação, nenhuma pessoa é tão dura ou tão pecadora assim, a ponto de que Deus fale, não, realmente essa pessoa não tem volta. E para poder explicar a salvação desse ponto de vista, por quê? Porque a salvação é uma iniciativa divina. Por isso que ela não é impossível, porque Deus busca a pessoa para poder salvar essa pessoa. Não é uma força, um esforço que depende de nós. Então, como a salvação é uma iniciativa divina, ela está oferecida e aberta para qualquer pessoa, independente da dureza do seu coração. Para poder especificar um pouco essa angústia ou essa dúvida que estava no coração dos discípulos, Jesus conta uma parábola que eu estou segura que vocês conhecem, que também está no livro de Mateus, onde Cristo vai buscar. Ele conta que um homem, ele tinha uma vinha muito grande, que ele precisava de alguns trabalhadores, e ele vai buscar alguns trabalhadores para poder trabalhar nessa vinha. E ele chega nessa vinha e começa a contratar pessoas. Então ele contrata um grupo de pessoas no primeiro tempo da manhã, que ele leva para vir, elas trabalham, depois ele vê que precisa de mais pessoas, ele vem e chama o pessoal das 9 horas, vamos por assim. E vai chamando pessoas em distintos horários do dia. E essas pessoas vão para lá, começam a trabalhar. E chega no final do dia, e eles terminaram o tempo do trabalho, e essa pessoa, né, esse patrão, vai fazer o pagamento para elas. E ele começa pelas pessoas que chegaram por último dentro desse dia de trabalho. Ele dá o preço combinado, a moeda combinada, que era o preço de 1 denário, o pagamento de 1 denário. Então, as pessoas que chegaram mais tarde, tipo 5 horas da tarde, tinham que sair às 6, receberam 1 denário. E assim por diante, os que chegaram às 4, os que chegaram um pouquinho antes, pouquinho antes, e os que tinham chegado bem cedinho de manhã, que tinham trabalhado o dia inteiro no sol quente, olharam e falaram assim, nossa, que maravilha, com toda certeza Deus vai pagar, essa pessoa vai pagar muito mais para nós, porque a gente trabalhou o dia inteiro. Pensando que o pagamento seria mais justo eles receberem mais denários, porque eles tinham trabalhado mais tempo. Só que quando eles receberam o momento da contrata, foi muito bem especificado. 1 dia de trabalho, vocês vão receber 1 denário.
E para cada pessoa que esse patrão foi contratando, o preço estipulado era justamente o mesmo, para cada pessoa, para o tempo de trabalho, independente se seja um dia completo, se seja uma parte do dia, vai ser 1 denário. E qual não foi a surpresa dessas pessoas que chegaram mais cedo, quando eles foram receber o pagamento e receberam o quê? 1 denário. E eles ficaram ofendidíssimos. Como assim que a gente vai receber 1 denário? A gente trabalhou desde as 6 da manhã até agora, e eles que chegaram muito mais tarde receberam também o mesmo preço. Eles estavam ofendidos porque eles não entenderam o contrato ou a generosidade e a bondade do patrão nesse momento. E sabe que a salvação acontece às vezes muito parecido, porque nós vemos muitas pessoas que levam uma vida inteira longe de Cristo, levam uma vida inteira de pecado e aceitam a Jesus no fim da vida. E o que a gente acredita? Que a pessoa, ainda que ela tenha vivido em toda a vida de pecado, se em algum momento da sua vida ela decide aceitar Jesus, o que acontece com ela? Ela é perdoada, ela é salva, não é? Não é assim que a gente acredita? A salvação divina é muito parecida com essa história da Bíblia, com essa parábola da Bíblia. Porque da mesma forma, qualquer pessoa, independente do momento em que ela aceite a Cristo, o preço ou o salário que ela vai receber é o mesmo, que é a salvação eterna, o privilégio de poder estar com Jesus Cristo, o privilégio de poder participar da segunda vinda, o privilégio de poder ver a ressurreição dos seus queridos, de poder se juntar com a sua família, de poder ir para o céu, é o mesmo salário. Porque a salvação é uma iniciativa divina, porque se ela dependesse de nós, o que a gente faria com o nosso coração tão duro, nosso coração ruim? Não, essa pessoa aqui ficou só 1 hora confiando em Cristo, essa pessoa aqui então não merece a salvação completa, mas Cristo oferece de forma completa para qualquer pessoa. Ela não é uma exigência humana, ela é uma dádiva divina, é uma iniciativa divina. E qual seria então a parte do homem? A parte do homem, ela necessita uma resposta humana, porque Deus nos oferece a salvação completa, mas depende de nós aceitar essa salvação, depende de nós aceitar esse salário que está sendo proposto. Sabe, muitas vezes a gente pensa que a gente vai ter muito tempo, e a gente sabe que vai chegar em algum momento da história do mundo que a porta da graça vai se fechar. E tem muitos jovens, inclusive eu já pensei muitas vezes assim, de que eu vou viver a minha vida, em algum momento, quando eu ver assim que está complicando a situação, aí eu volto para Jesus, e aí eu já fico salva e já subo para o céu. Então eu aproveito agora e depois eu tomo as minhas decisões. Só que a gente nem não sabe quanto tempo a gente tem na vida, a gente não sabe quanto vão selar a nossa história, a gente não sabe. Independente da quantidade de tempo que a gente passe com Cristo, a salvação é a mesma para cada um de nós. A única diferença é que as pessoas que aceitam Cristo o antes possível, elas têm, obviamente, mais possibilidade, têm o privilégio de passar mais tempo com Cristo, de desenvolver melhor o seu caráter, de poder conhecer mais o caráter de Cristo, mas a oportunidade e o tempo são limitadas. Mas a salvação é a mesma, independente do momento em que você ou qualquer pessoa aceite a Cristo. E às vezes você pode pensar assim que, olha, eu já pequei, já fiz tanta coisa, já estou tão velha na vida, já passei por tanta coisa, a salvação não é para mim. Ou eu já fiz tantas coisas que eu nem sei se existe um retorno desde o ponto em que eu estou, já pequei tanto, estou tão afastada, nem vejo mais sentido voltar para a igreja. Já vi algumas pessoas assim que, nossa, que dizem, eu saí da igreja, já comecei a trabalhar no sábado, eu saio, para voltar para a igreja é muito difícil, porque eu já acomodei toda a minha vida, é tarde demais para mim, não tenho mais tempo para voltar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eu quero dizer para vocês que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Porque o nosso tempo a gente considera às vezes que é muito tarde, ou que é muito cedo, ou que agora não é o momento, mas para Deus todo momento é um momento de salvação. Todo momento ele está pensando, preciso salvar esse filho, independente do que você tenha feito. A única coisa que você precisa fazer é aceitar o convite de Cristo. Porque quando a gente aceita o convite de Cristo, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem uma razão de ser. Independente de tudo que você tenha feito, de tudo que você tenha feito, qualquer momento é momento para você aceitar a salvação. E a gente precisa entender que isso é urgente. É urgente. Por que é urgente? Porque cada dia mais nós estamos perto da finalização do mundo. Cada dia mais o sacrifício de Cristo na cruz se faz mais evidente, se mostra mais maravilhoso, porque ele foi tão necessário que a gente olha e fala: nossa, esse mundo está tão perdido, está tão difícil viver nesse mundo, graças a Deus que Cristo sacrificou por mim, graças a Deus que ele morreu, só que é urgente que ele volte, porque eu não aguento mais ficar aqui.
Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu penso muito, e aos que não pensam, eu quero dizer para vocês que nunca é tarde para vocês decidirem, nunca é tarde para vocês tomarem essa decisão. Pode que seja difícil, às vezes, depois de tanto tempo afastado, ou de certas decisões que a gente toma, a gente olha e fala: "Não, meu modelo de vida, meu estilo de vida não é mais compatível com a vida cristã", ou eu tenho muitas coisas para fazer ainda, melhor eu deixo para mais tempo. Eu quero dizer para vocês que a vida ela é muito frágil, muito frágil. E nesses últimos tempos que a gente tem vivido, acho que isso é mais evidente ainda do que sempre foi. A vida é muito frágil, a gente não sabe qual é o tempo que a gente tem aqui na Terra. E o tempo que a gente tem aqui na Terra, ele é decisivo para a gente poder lá o nosso destino de salvação ou de perdição. Por isso eu quero dizer para vocês, nunca é tarde, mas não percam tempo, não percam tempo. Tomem a decisão agora. A única coisa que pode abrir a porta do céu para você receber bênçãos, para você receber salvação, é a graça de Deus. Mas para isso você precisa aceitar essa graça. O tempo logo vai acabar. E por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo os fins dos tempos. Cada notícia que sai no jornal, cada coisa que a gente vê pela rua é são prelúdios do cumprimento da promessa de que Jesus vai voltar. A Bíblia não diz que ia ter epidemias, que ia ter guerra, que o coração do homem ia se esfriar. Não é tão evidente isso, Jesus está voltando. E por isso que eu digo, o tempo logo vai acabar. E esse é o momento da gente tomar as decisões de estar com Cristo. Você ainda tem tempo. E hoje, com todas as pessoas que estão aqui, eu quero que vocês tomem essa decisão hoje. Não perder o tempo para deixar essa decisão para sábado, para sexta-feira, a decisão tem que ser hoje, tem que ser agora. Ainda dá tempo, a gente está aqui, está vivo, Deus toma a iniciativa da salvação, mas a resposta de aceitar a salvação e falar: Senhor, eu quero ser salva, Senhor, transforma a minha vida, é de cada um de nós. Deus, ainda que Ele ofereça a salvação de forma gratuita, depende de nós aceitar e falar: Senhor, me dá essa salvação que eu quero. E por isso queria perguntar para vocês e queria desafiar vocês para aceitarem essa salvação e queria perguntar: vocês desejam ter mais confiança em Deus? Vocês desejam se aprofundar mais no caráter de Cristo? Vocês desejam aproveitar essas oportunidades que Ele dá cada dia para se salvar? Quero ver os dedinhos aí. Cadê os dedinhos? Isso, muito bem. É um desafio. Vocês também A única forma da gente poder experimentar a paz, da gente poder experimentar essa promessa que ele nos prometeu é aceitando esse convite. Você pode, aceitando o convite, obviamente, se libertar de todas as coisas, você pode começar de novo, por quê? Porque Deus é o Deus da renovação, é o Deus da transformação. E a partir de hoje, se você decidir, todo mundo aqui subiu os dedinhos, quando você aceita essa transformação, você aceita Jesus, ele começa a trabalhar no nosso coração. E por isso é importante essa insistência de que ainda dá tempo, aceita, busca, porque cada vez que a gente diz sim a Jesus, o Espírito Santo trabalha mais no nosso coração. A gente dá mais espaço para que Jesus trabalhe no nosso coração e que a gente seja mais sensível aos chamados insistentes de Cristo para nossa salvação. Deus tem um plano lindo, maravilhoso para a vida de cada um de nós, eu sempre repito isso, que é a salvação. O plano de Deus é sempre salvar pessoas, todas as decisões e as atitudes de Deus para nós são sempre buscando a nossa salvação, porque Ele tem esse desejo de se encontrar com cada um dos seus filhos lá no céu. Por isso eu queria convidar vocês hoje para tomar essa decisão, não importa a idade que vocês têm, não importa que etapa da vida vocês estão vivendo, ou quão longe vocês tenham ido de Deus, ou mesmo se você fala: não, eu nunca saí da igreja, eu me dou super bem com Deus, eu estou bem com todas as coisas da igreja, não importa, a gente tem que renovar esse compromisso todos os dias. Por isso eu queria desafiar vocês hoje, aceitem esse chamado, aceitem o chamado, ainda dá tempo de se arrepender, de buscar a Deus, para a gente poder se encontrar, como eu sempre venho falando, se encontrar todo mundo junto, encontrar nossa família na breve volta de Jesus e poder finalmente morar num lugar bonito, sem violência, sem morte, sem tristeza, todo mundo junto, poder fazer cultos, todo mundo junto, poder se juntar, se abraçar, sem correr risco de vida, sem ver tanta tristeza. Eu quero perguntar hoje, quem aceita esse desafio de aproveitar cada minuto da sua vida para poder tomar essa decisão, de dizer: Senhor, eu quero estar contigo, me salva. Deixa eu ver os dedinhos. Muito bem. Vamos fazer uma oração então para entregar para Jesus todas essas decisões. Pai querido que estás no céu, Senhor Jesus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de mandar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Te agradecemos também porque o Senhor nunca desiste de nós, apesar do nosso coração tão duro, apesar de tantas vezes a gente dizer não para o Espírito Santo, não para os teus chamados. Te agradecemos pela sua insistência em nos salvar.
Senhor, aqui você viu todas essas mãozinhas que se levantaram, Senhor, são pessoas que estão aceitando o desafio de tomar essa decisão hoje, de estar contigo. Leve em conta, Senhor, essa decisão. Manda o Espírito Santo estar sempre aí insistindo na cabeça de cada um de nós, para a gente se lembrar de Ti, para a gente se preparar para poder se encontrar contigo, Senhor. Nos dê uma boa noite de descanso hoje, que a gente possa dormir meditando nessa Sua promessa de retorno e de salvação. É tudo que te pedimos, te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.